Olá, meus irmãos decolores. Estamos aqui em mais um episódio da nossa Escola Vivencial Virtual do MCC JAI de Santarém. E hoje, de modo muito especial, celebrando o dia de Nossa Senhora de Fátima, não é? Dia 13 de maio, estamos com dois convidados aqui super especiais, tanto para o movimento quanto de modo muito particular para mim, não é? São meus amigos do coração e eu vou deixar que eles mesmos se apresentem para todos nós. Bem, boa noite. Meu nome é João Rafael. Eu fiz o 13º Conselho para Jovens, tema Jovem, Levanta-te, Jesus te chama, que foi justamente coordenado pelo Adolfo, né, que é nosso hoje coordenador base do GED. Atualmente estou como conselheiro fiscal também, atuando nessa função desde o início do ano. Perfeito. E eu sou a Ana Luísa, fiz o 10º Conselho para Jovens em 2012, Jovens, Sou Esporte, coordenado pela Flávia Leal. E estou aí nessa caminhada desde então, tentando cada dia que posso ser uma cristã comprometida, né? E atualmente estou no pré-conselho. Perfeito. Em cada continente soa nossa voz. Alcança todos a teu mundo digital. Que bom é Deus que nos convida ao banquete celestial. E o tema da nossa escola de hoje é uma jovem chamada Maria. Uma jovem chamada Maria, né? Essa mulher que muito nos engrandece, que muito tem a nos ensinar e com quem a gente muito aprende, né? Uma jovem chamada Maria, que é um tema que, por conta da data, nós puxamos aí uma música chamada Uma Jovem da Galileia, que é uma composição do ano de 2022 do nosso amado Padre Zezinho. E aí, sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra para o meu irmão João Rafael, que eu sei que ele tem uma devoção muito particular por Nossa Senhora de Nazaré, né? Que é considerada aí a rainha da Amazônia, a padroeira do povo católico, né? Do povo católico paraense. E eu gostaria, Rafa, que você, assim, de forma um pouco sucinta, trouxesse para a gente como que surgiu a sua devoção por Nossa Senhora de Nazaré. A devoção por Maria, ela já vem desde o meu berço, né? Então, veio muita influência, principalmente da minha avó. A minha avó, ela teve Alzheimer, né? Então, desde 2008 até quando ela faleceu, nós convivemos com ela com Alzheimer. Então, aos poucos, ela foi esquecendo de muita coisa, né? Mas ela sempre lembrava de rezar o terço dela. Então, eu aprendi a rezar o terço com ela. E às vezes que eu ia visitá-la, de fato, a gente sempre fazia o terço juntos, né? Eu costumava dormir na casa dela, ela dormia na redezinha dela, eu dormia na cama. Então era obrigatório fazer a oração do terço com ela antes de dormir. Então desde aí já veio, digamos, de forma mais embrionária, essa relação com Maria. A relação especificamente com Nossa Senhora de Nazaré já veio mais recentemente, né? Ano de 2020, 2021, quando eu tive a oportunidade, graças a Ana Luísa, através da Ana Luísa, de participar da equipe da visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que vem a Santarém, né? Então, ali eu tive meu primeiro contato com Nossa Senhora de Nazaré, e realmente foi um contato, assim, arrebatador. Então, só para ter uma ideia, embora eu seja paraense, santareno, eu nunca tinha ido ao Círio de Nazaré. Fui pela primeira vez ano passado em agradecimento ao nosso milagre, né, que é a Maria Luísa, nossa filha, e assim, foi realmente uma devoção arrebatadora. E aí Que só veio confirmar aquela devoção que eu já tinha desde criança. Exatamente. Na verdade, foi uma devoção mais voltada à imagem de Nossa Senhora de Nazaré mesmo. A devoção mariana lá é prévia a isso, né? Sim. Mas realmente, como tu colocaste, a questão da devoção à Nossa Senhora de Nazaré, ela veio de forma mais forte, um vínculo maior a partir desse momento em que eu tive essa oportunidade de servir, né, na equipe. E surgiu esse amor muito forte por Nossa Senhora de Nazaré. E hoje, desde então, né, ela vem me acompanhando sempre, né? E eu hoje não consigo sair de casa sem pedir bênção para a Nazinha. A proteção, né? Com certeza. E ainda nesse sentido, Rafa, eu passo a palavra aqui para Ana Luísa, que inclusive é uma coisa que eu nunca perguntei para ela e chegou a oportunidade. E eu não tinha pensado nessa pergunta que eu vou fazer agora, mas eu pensei a partir dessa indagação que eu fiz aqui pro Rafa. Muitos conhecem a Ana Luísa, não é? Assim como eu, a devoção que ela tem por Nossa Senhora, né? Então isso aí é um traço dela, uma característica que ela já carrega consigo
e para quem convive com ela dentro da comunidade cursilista sabe muito bem do que eu estou falando. E aí a pergunta que eu nunca te fiz é: como que surgiu, né, todo esse carinho, todo esse apreço, todo esse aprofundamento que você tem nessa espiritualidade mariana? Então, ontem eu até comentava isso, não lembro com quem, que a nossa família sempre foi católica, né? Mas aquela católica meia boca. E aí com o cursilho, eu comecei no cursilho eu entendi a dimensão mariana de uma maneira, né, bem mais profunda e me apaixonei. Então eu era devota de Nossa Senhora, mas eu não compreendia, eu não fui a Maria como na música, né? Eu era aquela fé que era cômodo, não era aquela fé que procurava entender com profundidade, né? Então a minha devoção mariana veio dos 3 dias de cursilho, e com o passar da minha caminhada, né, dentro do movimento de cursilhos, aquilo foi aflorando cada vez mais. Em 2012 também, passei por uma situação muito delicada. Que foi o ano do teu cursilho. Que foi o ano do meu cursilho. E nessa situação eu me apeguei muito com Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né? Eu ia à novena dela, e aí os laços começaram a ser estreitados desde então. Assim. Entendi. Então já tem aí 14 anos dessa profundidade na devoção mariana. Certo. E aí eu passo agora para o Rafa, nessa espécie meio que de ping-pong, que quem já acompanha a Escola Vivencial já está um pouco mais familiarizado, né? É muito perceptível, principalmente no seio da juventude, esse amor, essa devoção à Nossa Senhora, de maneira geral, aí independente do título, não é? Aí a pergunta é, na tua visão, que eu sei que você é uma pessoa crítica, uma pessoa que busca conhecer, né? Quando o Rafa tem uma missão para desenvolver, independente de onde seja, ele mergulha de corpo e alma e ele quer tomar propriedade daquilo até para desenvolver o melhor serviço ou a melhor entrega possível. A minha pergunta vai nesse contexto. Como que nós podemos, enquanto católicos, enquanto cursilistas, fazer com que a nossa juventude busque um pouco dessa tua vontade de querer aprofundar? Em que sentido eu faço essa pergunta? Como fazer com que a nossa juventude não tenha um amor, digamos que raso, sabe? Sim. Como que nós podemos fazer com que a nossa juventude, não que eu esteja generalizando, mas como que fazer com que a nossa juventude não tenha apenas um amor superficial? Para que não seja só quando chega, por exemplo, dar um exemplo bem prático. Vai chegar agora, final de novembro, início de dezembro, nós temos aqui, falando um pouco, uma questão mais regional, né? Nós temos a Caminhada de Fé com Maria. E aí nós temos, né, aquele alvoroço, aquele quantitativo de pessoas. Claro, falando aqui de uma coisa regional, nós falamos do Círio de Nazaré, mas trazendo um pouco mais para a nossa região, para a nossa cidade de modo particular. E a gente sabe que a grande maioria das pessoas que participam de uma Caminhada de Fé com Maria, por exemplo, é a juventude, são jovens. E aí retoma a pergunta, como fazer, né, para que nós, enquanto católicos, enquanto cursilistas, vamos incutir na juventude essa vontade de querer aprofundar, para que não seja apenas uma juventude que ama de oba-oba. Vai chegar só a próxima caminhada aí, todo mundo se prepara, que é bonito de se ver, a gente não está aqui em hipótese alguma criticando por criticar, mas querer que de fato aquela espiritualidade, daquele momento, daquele dia, se perpetue ao longo da vida, ao longo do ano. Como é que você percebe isso? Eu acho que essa resposta, Marlon, ela pode ser buscada justamente na música que nos ilumina hoje, né? Nessa nossa conversa aqui. Porque a própria composição, ela traz a informação de que Maria seria uma catequista, né? Maria seria uma pessoa que acreditou, mas que questionou, não no sentido de questionar, no sentido de não acreditar, mas no sentido de querer conhecer. Se aprofundar. Se aprofundar. Ela queria entender qual era o projeto de Deus para ela. Então ela disse o sim, né? Mas ela não se limitou a dizer o sim e tudo bem. Ela queria conhecer, ela queria se aprofundar nesse conhecimento. Ela questionava, né? Exatamente, como diz a música. E aí, o que acontece? Nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos, né? A gente fala muito isso dentro do movimento, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece.
Então, eu acho que digamos, essa perenidade, né, nesse sentimento mariano que nós temos, passa pelo conhecimento de quem efetivamente foi Maria. Já que hoje a gente sempre enfrenta, né, muitos questionamentos sobre essa nossa devoção mariana, né? A diferença que muitos dos irmãos de outras igrejas, de outras religiões, né, não conseguem compreender essa nossa devoção. E é muito importante que a juventude, especialmente, porque a gente sabe que a juventude é que realmente carrega, né, o nosso movimento, a juventude é a renovação que a gente vai ter na igreja como um todo, é o futuro, né? Então a gente precisa realmente que a juventude compreenda a necessidade de se aprofundar no conhecimento sobre Maria. E, como a Ana Luísa disse, é de fato apaixonante quando a gente entende que uma jovem, né, da Galileia, simples, periférica, foi escolhida para, né, gerar o Filho de Deus. Então, assim, como a Ana Luísa fala, né, Deus poderia ter escolhido qualquer mulher, né, qualquer mulher. Mas ela foi a escolhida, né? Mas Maria, na sua simplicidade, foi escolhida. E então, assim, o exemplo de Maria, ele é realmente apaixonante, né? É um exemplo de serviço, é um exemplo de silêncio, né? E quando a gente bebe dessa fonte do conhecimento de quem foi Maria, é impossível, para mim, né? É impossível você não ter essa devoção. Então, acredito que para se tornar realmente algo mais permanente, a formação, né, é necessária também. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? O objetivo da Escola Vivencial é, dentro do nosso tripé, fortalecer a formação. E quando a gente reconhece, a partir da música, e retrata muito bem isso, justamente como Maria também se preocupava com a sua formação. Então, eu acho que a resposta, ela está sinteticamente, vamos falar objetivamente, olhando o próprio exemplo de Maria. Olhando o exemplo como Maria era questionadora, no sentido de querer conhecer mais. Maravilha. Inclusive, acrescentando no que o Rafa disse, assim, eu penso que Maria, Deus escolheu Maria jovem, né, uma jovem, né? E qual é a diferença, né, que eu vejo, assim, o diferencial dela? Ela era jovem, mas ela tinha maturidade espiritual, né? Ela tinha profundidade, ela era humilde, mas ela tinha discernimento, ela tinha coragem. Então eu acho que trazendo hoje, né, para esse contexto que você apresentou, né, a pergunta, eu acho que às vezes é uma ferraça, porque de fato não tem profundidade, né? As pessoas fazem por fazer, porque todo mundo faz, né? Porque todo mundo vai, mas por que as pessoas vão para lá, né? Eu acho que falta mesmo essa mergulhar na vida, né, de Maria. E é conveniente que muitos não mergulhem, né, porque Maria é exemplo de serviço. E nós, eu me incluo também, né, porque todos somos falhos, estamos acostumados a ser servidos. A gente gosta da comodidade. A gente gosta da comodidade. O nosso cérebro exige isso, né? Tem muitos estudos que dizem isso, que o nosso cérebro está habituado, para ele, o melhor para ele é ficar no conforto. Sim. É ficar um pouco uma hora mais na cama, é ficar em frente à TV jogado no sofá. A gente que tem que exigir fazer algo mais. É isso mesmo. E aí, já complementando o teu complemento ao Rafa, já para a gente finalizar o nosso primeiro bloco, eu vou jogar um binômio para ti, que é um binômio que não vai ser tão difícil a gente discorrer aqui, o Rafa até pode complementar. Quando fala de Maria, indubitavelmente a gente vai falar de simplicidade e de silêncio. Aí eu queria que você falasse aqui, compartilhasse um pouco pra gente como que a Ana Luísa percebe isso na figura de Maria, dessa jovem da Galileia, até para trazer, né, para nossa realidade, para o nosso quarto dia, para nossa atividade, como que nós podemos, à luz de Maria, trabalhar a nossa simplicidade e o silêncio, que é algo tão difícil hoje em dia. Principalmente, acho que o silêncio. Principalmente o silêncio. É engraçado, né, porque ele traz esse binômio para mim, né, Marlon? Eu acho que Maria tem esse papel na minha vida também, né? De trazer principalmente a questão do silêncio. Eu sou uma pessoa que eu não costumava ser silenciosa, mas durante toda essa caminhada,
que ainda é pequena perto do que eu quero viver junto com Maria, eu tenho aprendido a silenciar, né? Então, Maria, ela não foi silenciosa no sentido de omissa. Ela teve a sua consciência crítica cristã, ela era questionadora, mas o silêncio ele era estratégico. Então, eu acho que é isso que a gente tem que trazer de Maria, é saber se posicionar quando se posicionar, né? E para quem também. E para quem se posicionar. Então, eu penso que seja assim, que a gente tenha... E como é que a gente fomenta esse silêncio? Com oração. Como Maria, eu acho que quando a gente tem dúvidas de como fazer, a gente olha para ela, como Maria faria. Aí vem a fé que não é rasa. Por que Maria faria dessa forma? Né? Então, eu penso que seja dessa forma. Né? A gente fomenta o silêncio com a oração e começa a pedir ao Senhor discernimento, né? Para saber se posicionar, em que momento falar, o que falar. Né? Isso tem sido um desafio para mim. Né? Cada dia mais, porque o mundo cada dia mais é impulsivo, o mundo cada dia mais é violento, o mundo cada dia mais é o oposto, né? Caminha de fato para o oposto. Mas aí a gente sempre tem alguém para olhar e ver como é que seria feito, como é que a gente faria, né? Então eu, Ana Luísa, busco tentar silenciar com oração, né? E às vezes até, assim, às vezes quando o Rafa me estressa com a coisa, eu começo assim, Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, guarde essa pena. Pra aprender a silenciar, até aquela toalha em cima da cama, aquela... Tá vendo? A tua devoção ajuda ela, tá vendo? Exatamente, eu acho que é isso, né? Então a gente aprende também a silenciar, orando e refletindo e pensando, né? Porque existem coisas que a gente não faria se tivesse silenciado, que a gente não faria se tivesse silenciado. E a simplicidade que faltou ela complementar. Sim, pois é. Só queria falar uma coisa com relação ainda à primeira questão, né, do silêncio, né? Eu acho que uma das características de Maria era justamente a maturidade espiritual que ela tinha. Então, eu acho que o silêncio, o saber silenciar, passa necessariamente por um amadurecimento nosso, espiritual, né, de saber se colocar como a Luísa colocou, como a Luísa falou agora. E com relação à simplicidade, eu percebo que é também uma característica muito importante para nós cristãos, né, que a gente compreenda realmente que o exemplo de Maria, na simplicidade, é o que deve ser seguido. Muitas das vezes a gente, por exemplo, está no cursilho, né, e geralmente olha Maria como querendo, né, a ideia de dar a ela algo excepcional, grandioso, pomposo, e às vezes, eu já trabalhei em cursilho, que os planos de pompa para Maria deram tudo errado. Mas, talvez é porque ela não quisesse aquilo. Exatamente. Né? E é justamente isso. Ela não quer. Maria não quer. Maria quer a simplicidade. E é justamente na simplicidade que mora essa toda essa riqueza, na verdade. Exatamente. Eu me lembro, por exemplo, Marlon, nós conversávamos antes do meu cursilho, né? De fato, eu não me recordo de muita coisa, mas na mensagem de Maria, que foi proclamada pelo Wilson Berbergui, eu me lembro. E um sinal de simplicidade que ele usou, né, que ele demonstrou para nós, né, na época, ele proclamou uma mensagem descalço dentro da capelinha. Então isso aí é uma característica que eu lembro, né? Um fato que ficou muito marcado. Ou seja, uma dinâmica, um gesto simples que marcou toda uma dinâmica de uma mensagem. E que não precisou chamar atenção, mas que chamou atenção pelo fato da gente conectar essa ação à simplicidade de Maria. Né? Então, realmente ele conseguiu aí, por esse ato, demonstrar, né, como é que a gente deve ver o exemplo de Maria com a sua simplicidade. Maravilha. E assim a gente finaliza nosso primeiro bloco do Pode Agir desta semana. Retomando aqui para o nosso bloco final, com a temática de hoje, né, uma jovem chamada Maria, com os nossos convidados João Rafael e Ana Luísa, vamos reiniciar aqui a conversa perguntando para o João Rafael, né? Tem um trecho da canção que ela está servindo de base aqui para a nossa conversa, que é uma jovem da Galileia, como nós já dissemos. Aí tem um verso, João Rafael, que diz o seguinte:
que ela seria a mãe do Messias por quem Israel esperou. Quando a gente ouve essa frase, né? Por quem Israel esperou. Aí tem até uma canção muito popular, né? Muito conhecida no seio católico, e é que diz: uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida. Ou seja, desde o início, né? A mística, né? Quando a gente vai se aprofundar na hermenêutica bíblica e tudo mais, desde a origem do mundo, Maria ela já estava predeterminada para ser a mãe do nosso Salvador. E aí quando o Padre Zezinho, de forma muito sábia, né, ele coloca por quem Israel esperou, meio que confirma, né, essa nossa questão histórica, essa nossa questão da espiritualidade, uma questão de fé. A história de Israel é uma história muito longa, né, a história dos profetas, de todo o Antigo Testamento. Então eu gostaria que você discorresse para a gente um pouco sobre essa questão de Maria na história do povo de Deus, Maria até chegar aos dias de hoje, para onde eu já vou retomar aqui para passar para a Ana Luísa, mas antes eu gostaria que você discorresse um pouco para a gente essa questão de Israel ter esperado por Maria, de Maria ter sido essa serva prometida e que de fato veio a se confirmar com o seu próprio sim, né, com a sua própria resposta ao anjo. Sim, eu acho que esse trecho ele precisa de uma interpretação, né? Porque geralmente quando a gente fala de Israel, a gente já faz a ligação direta com o país, né? Mas geralmente quando a própria Bíblia fala de Israel, na verdade a gente está se referindo ao povo de Israel, né? Que não se limita ao país, àquele contexto geográfico ali, né? Tanto é que Maria é mãe de Deus e nossa mãe também. Então, toda essa história ela ocorreu, né, da forma como ela precisava ocorrer, de fato, desde a situação que nós vimos no Gênesis, né, que foi o pecado original. A partir dali começa um novo plano de Deus para nós, que passa necessariamente por Maria, né? Tantos anos depois, Maria recebe a visita do anjo, que lhe sauda, né, com uma saudação que era digna dos imperadores, né? Ave Maria, Ave César, né? Então, quando a gente observa um anjo enviado por Deus saudando uma mulher simples, uma jovem mulher, chamando de Ave Maria. Então, ali já era um presságio da função que Maria exerceria a partir do seu sim, né? E é curioso isso, porque Maria não foi escolhida por acaso, né? Como nós conversamos anteriormente, Deus poderia ter escolhido qualquer mulher, mas escolheu Maria. E já escolheu Maria sabendo que ela daria o sim dela, né? E todo o plano, né, para que nós tivéssemos essa nova aliança que veio através de Jesus Cristo, passava por Maria, pelo sim de Maria. A nova Eva, né, como se diz também. Exatamente. Então, de fato, quando Maria é imaculada, né, quando ela recebe um anjo, ela pergunta, mas como isso vai se dar se eu não conheço homem nenhum, né? Então, é até interessante quando a gente analisa o contexto histórico de Maria, né? Uma jovem que não conhecia marido, estava prometida, tudo mais, mas assim, não tinha ainda, né, casado efetivamente. E de repente ela dá o sim. E aquilo ali representava para ela um perigo de fato, naquela sociedade em que ela vivia. Naquela era um perigo ali. Uma mulher jovem que não conhecia nenhum homem aparecer grávida. E ela corajosamente disse sim para esse plano, que ela não sabia exatamente como se daria. Por isso que a letra diz, né, que ela questionava depois. Ela não simplesmente deu um sim bobo. Questionava não por falta de fé, né? Porque ela acreditava, né? A própria letra fala isso, né? Questionava porque, como nós comentamos anteriormente, porque ela gostaria de saber, ela queria se aprofundar, ela queria entender a missão que Deus tinha colocado para ela, que foi resultado histórico de todo esse processo que veio antes do sim de Maria. Uma catequista nata. Perfeito. E aí agora, como eu já tinha antecipado, eu passo aqui para a Ana Luísa para falar de um ponto muito sensível para todos nós, creio eu. Meu Deus. O que acontece? A pergunta era, né? Como que nós percebemos Maria na história, né? A partir da criação do mundo, falava lá de Eva, que Maria é a nova Eva, a arca da nova aliança, né? Passou por Israel, que não é apenas um país. E aí você já contou pra gente, né, sua trajetória lá com a sua avó. Nós temos muitas essas histórias com nossos avós, né? Essa devoção mariana, acho que é muito peculiar aqui do nosso país.
quando se fala de Brasil, essa questão da devoção mariana que é perpassada pelos avós. E aí eu chego nos nossos filhos, eu chego nos nossos sobrinhos, porque eu trazia um caso bem particular. Eu participei de uma assembleia regional do movimento, cuja uma das lembranças, que a gente quase não recebe lembranças, né, nas atividades do movimento. A gente vai para uma escola vivencial e a gente já volta com uma lembrança de um acolhimento, por exemplo. E aí a gente recebeu uma pequena imagem do Nossa Senhora de Nazaré, que era um imã de geladeira, bem diminuto. A Paula, que deve estar acompanhando a gente, ela vai me confirmar isso, pode confirmar isso para quem a perguntar. Aí eu cheguei em casa, coloquei lá na geladeira da mamãe, na casa dos meus pais. A Giovana chegou com menos de 2 anos, porque ela não tinha 2 anos ainda. Aí ela chegou, apontou, aí ela falou, Maria. Mano, quando ela fala isso, aí pra quê? Aí olha pra avó, a avó tá lacrimejando, olha pra mãe, a mãe lacrimejando, o tio nem se fala, né? E aí, por que eu trouxe esse fato? Porque eu percebo por algumas postagens que a gente já vê, né, da Ana Luísa mãe, com alguns relatos, pequenos relatos, de Maria Luísa reconhecendo a figura da mãe, a figura de Nossa Senhora. E eu falei que era um ponto sensível, porque eu sei que é. E aí, linka com essa questão que a gente acabou de conversar aqui, né? Aquela mulher que foi premeditada lá no início da criação do mundo, passou por toda a história do povo de Deus, a nova Eva, passou por seus avós, chegou na gente, e agora nós temos essa missão de transmitir essa fé. E aí é contigo agora. Falando dos nossos pequenos. Então, especificamente da Maria Luísa, né? Maria Luísa, consagrada a Nossa Senhora, né? É uma missão muito árdua, principalmente no mundo de hoje, repassar esses valores para os nossos filhos. Mas a gente tem sempre para onde voltar, né? A gente tem sempre para onde se voltar. Então, eu acho que tenho certeza, cada mãe tem um pouquinho de Maria. E essa coragem de fazer o que precisa ser feito, e com sabedoria, e com um jeitinho de mãe, eu acho que isso acaba, a partir do momento que a gente se torna mãe, isso acaba sendo meio que nato da gente, né? E apesar de desafiador, é uma alegria poder falar de Maria para minha filha, né? Por muitos momentos eu orava e falava com Nossa Senhora, né? Que ela pudesse abençoar o meu útero, né? Para trazer a Maria. E hoje, a minha missão é essa, né? Eu acho que a minha embora eu não tenha feito essa promessa para ela, mas é uma missão que entendo eu que é por obrigação minha, né? Diante de tudo que me aconteceu, pela intercessão de Nossa Senhora, levar uma vida digna para minha filha. Eu acho que uma vida digna se perpassa nisso, na profundidade da nossa fé, na firmeza da nossa fé, nos ensinamentos de Cristo, né? E ninguém melhor para ensinar quem foi Cristo do que sua própria mãe, né? Então, ela foi a maior catequista, né? Qual é a missão da catequese? Levar Jesus. E isso ela é mestre, né? Ela é a melhor. Então, Maria é, de fato, o atalho que Cristo conduz. Maria é aquela que nos ensina o essencial da vida cristã. Fazer tudo o que Ele vos disser. Então, repassar para os nossos pequenos isso, apesar de ser um desafio, é arrebatadoramente apaixonante. Então, hoje eu me emocionei quando tu começou a falar, porque quando a gente olha para nossa filha e vê que ela entende isso, e que ela entende a dimensão, ainda que numa cabeça muito imatura, mas o que é a fé, me deixa como se eu estivesse, de alguma forma, fazendo meu papel, sabe? Eu tô conseguindo. Então, eu acho que isso é o maior legado que eu posso deixar pra Malu. As coisas passam, o material passa, tudo vai passar. Eu vou passar, um dia eu não vou estar mais aqui, o Rafa não vai estar mais aqui. Mas ela vai se lembrar, né? Um dia os filhos dela vão se lembrar que a avó dela um dia falou num podcast sobre Maria e repete isso. Sim. Né? E aí, não vai ser aquela fé rasa, é uma fé com profundidade,
né? Então eu acho que é isso que eu quero para minha Sagrada Família, uma fé com profundidade. E eu acho que é isso que eu busco para minha filha. Maravilha. Meu Deus. Diante de tudo que ela falou, Rafa, você já presenciou algum momento desse da Malu? Nesse contato Já. que você poderia compartilhar? Tem vários, na verdade, né? Desde que ela nasceu, ela já ganhou umas imagens, né? Ali, que ficavam no berço com ela. Santa Terezinha, Nossa Senhora de Nazaré, sempre acompanharam ela, né? Então, ainda antes dela compreender qualquer coisa, desde o primeiro dia que ela dormiu no berço, já Maria estava ali presente com ela. E na mochilinha que ela ia, tinha o terço dela também, né? E com o tempo, a gente, ano passado, moramos na casa dos meus sogros, né? Dos pais da Ana Luísa. Então, para a gente passar ali para a área onde fica a cozinha e tudo mais, a gente passa ali por um oratório que a minha sogra montou, com inclusive uma imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e outras imagens, né? E a Malu, ela criou, né? A gente fez, inclusive através dos avós, né? Ela criar esse costume, esse hábito de passar ali essa bênção da Mãezinha do Céu. E ela vai lá, já estende a mão e toca a imagem. E isso a gente vê ela criando uma intimidade com Nossa Senhora, né? Ontem mesmo ela estava andando com uma imagem de cima para baixo. A gente procura comprar de borracha, né? Para ela não quebrar e não se machucar e tudo mais. Mas a gente consegue perceber, como a Ana Luísa disse, ainda sem essa capacidade, talvez cognitiva plena, mas a gente já consegue perceber uma intimidade dela com Maria. Isso é uma coisa que, como devoto de Nossa Senhora, né, que nós somos, é algo assim maravilhoso, né? Não tem como descrever o sentimento de alegria que você tem quando você consegue perceber que a pessoa que você ama, né, no caso a Malu, a tua sobrinha, consegue compreender, e você tem um papel, né, primordial nisso, né? Como é importante a presença de Maria. E isso se torna natural. O amor passa a ser natural. Não é nada natural. Forçado, né? Exatamente. E eu acho que é isso, né? Que é o mais puro amor. É aquele amor que sente, sabe? Aquele amor puro. É puro. Inclusive, eu tive uma experiência com a tua sobrinha, né? Esses dias a gente estava com ela em um encontro e foi passando, né? A imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E o olhar dela para Nossa Senhora, assim, foi apaixonante. E virou tema da nossa reunião, né? O olhar dela com Nossa Senhora. Então, o olhar dela ensinou praticamente, assim, eu acho que nós éramos 50 pessoas, 45 pessoas naquela sala, né? 45 pessoas a como se olhar para a Mãe de Jesus, né? Uma criança ensina isso. Então, acho que esse podcast devia ser feito com crianças. Mas, enfim. Mas é sobre isso, assim. Maria, ela é apaixonante. Maria Maria é isso, assim. É um caminho sem volta. E que bom que não tem volta. Que bom que não tem volta. Enfim, vamos encaminhar aqui para a finalização do nosso programa de hoje. E aí, para destacar uma palavrinha final, serviço, né? Nós vamos finalizar o nosso programa de hoje com essa temática lindíssima, né? Que é uma jovem chamada Maria, destacando essa palavra, que é uma palavra que Maria nos ensina muito, né? A gente aprende muito com Nossa Senhora essa questão do serviço, e é algo que nós, enquanto, eu vou dizer, não apenas como cursilistas, nós, como católicos, né? Católicos apostólicos romanos, nós somos interpelados a todo tempo a estar em serviço, a serviço. A nossa irmã Beatriz, que todos conhecem muito bem aqui no nosso movimento, que ela chegou recentemente à nossa cidade, né? Deve ter uns 4 meses que ela chegou em janeiro de 2006 aqui em Santarém, e ela sentada ali no lugar do João Rafael, ela falava isso, eu nunca vou esquecer, uma frase que ela trouxe do nosso saudoso Papa Francisco, que ele preferia uma igreja acidentada do que uma igreja acomodada.
que era um pastor com cheiro de ovelhas, e não um pastor de apenas de literatura ou de conhecimento. E aí isso me remonta muito, né, a questão do serviço. Aí eu queria que vocês, de forma assim, muito breve, destacassem pra gente, né, essa questão do nosso servir, de como que nós podemos melhor servir, tomando como exemplo Nossa Senhora. Pois é, mais uma vez, eu gosto muito de entender o contexto contexto histórico que as coisas se desenrolaram, né? Então, quando a gente vê e procura estudar um pouco fora da Bíblia, conta a história de quando Maria foi visitar Isabel, né? E descobre que Maria é gestante já de Jesus. Foram quantos quilômetros? Atravessa, eu não lembro agora de cabeça, mas foi uma quilometragem bem distante. E uma área extremamente acidentada, porque era uma área montanhosa, né? Então Maria deixou os seus afazeres, o seu conforto, a sua comodidade para ir servir Isabel, né? Então, assim, acho que esse, talvez, de vários exemplos, é o que mais me marca assim, na Bíblia, sabe? Quando você analisa o contexto, olha o que Maria deixou, o que Maria enfrentou com o único objetivo de ajudar a sua prima, que também estava gestante, né? Então, a dificuldade que Isabel tinha, apesar de ser de mais idade do que Maria, né? Maria também tinha. Né? A distância era a mesma. A distância era a mesma, e as dificuldades da gravidez, numa pessoa de mais jovem idade, e né? de uma pessoa de mais idade existem. Então ela se preocupou com isso e foi até o encontro. Exatamente. Então acho que isso ensina muito. O exemplo nos ensina, né? A gente aprende isso no movimento de curso de cristandade, né? Que o nosso testemunho, e esse é um testemunho de Maria, né? É ele que realmente marca, de fato, é ele que faz a diferença na vida das pessoas. Então, para nós que abraçamos essa necessidade de servir, porque nós entendemos que nós somos feitos para isso e que nosso tripé, né? Ação, formação, oração, formação, não se complementa sem a ação. Precisamos nos valer do exemplo de Maria, né? Para compreender como servir, mais uma vez, com simplicidade, com humildade, né? Sem buscar não só apenas ser servidos, né? Sem buscar ser vistos, né? Também, sem buscar ser vistos, mas simplesmente servir. E esse é o melhor exemplo, eu acho, que a gente encontra, na minha opinião, né? Tem vários outros, mas é o melhor exemplo que a gente encontra na Bíblia para nos realmente ilustrar dessa capacidade de serviço que Maria nos mostrou. Maria, ela nos catequiza com muita ternura, mas com muita firmeza, né? É como a gente está falando desde o início, né? Maria, ela é muito pontual, ela é muito sábia. E aí, ela ensina a gente que para seguir Jesus é preciso ter disponibilidade, né? Para seguir o plano, o projeto de Deus, tem que estar disponível. E não é uma disposição seletiva. E aí eu trago aqui, eu vou puxar também a sardinha para minha amada Santa Teresinha, do Menino Jesus, que ela diz que para Deus ou é tudo ou é nada, não é verdade? Então, assim, Maria sempre disse tudo, fez tudo por ele, né? Pelo projeto dele, pelo filho dele. E eu acho que é sobre essa disponibilidade, a fé e o compromisso, elas caminham juntos, né? E as pessoas têm dificuldade de entender isso, porque elas buscam uma aprovação do seu serviço, elas buscam reconhecimento, elas buscam, né? E Maria fez o que tinha que ser feito no seu silêncio, no momento certo, com discernimento. Não importava o que acontecia, né? Não importava as coisas que estavam ali ao seu redor, ela simplesmente focou no que tinha que focar, né? E aí eu acho que não sei se é Santa Clara de Assis, eu não lembro, mas que falava, lembre sempre do ponto de partida, né? E Maria era essa pessoa que o contexto poderia estar tentando lhe desvirtuar, mas ela sempre lembrava do ponto de partida, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que levar para o nosso serviço, né? Eu não estou ali pelo Marlon, não estou aqui pelo João Rafael, não estou ali por ninguém, eu estou ali por quem? Por Cristo. E quem me leva a Cristo?
Maria. E como ela era servindo? Com humildade, com discernimento, com silêncio, com sabedoria, né? Sem exageros. Sem exageros, sem, enfim, pompas, sem achar que o serviço para Deus é um escambo. Eu tenho isso aqui para ofertar, você tem menos, então eu mereço mais, né? E não é sobre isso, né? Tá tudo errado. Tá tudo errado. A gente precisa voltar para o simples, a gente precisa voltar para Cristo, a gente precisa voltar. Porque é algo muito complexo, mas ao mesmo tempo é muito básico. Simples. Mariano. É simples, a gente que dificulta. Exatamente. Gente, que aula, né? Que aula. O que eu acho bacana aqui do podcast é isso, porque às vezes a gente acha que a gente vem para mediar, na verdade a gente vem só para aprender. Eu aprendo bastante aqui com todo mundo que senta aí do outro lado. E aí, já para a gente finalizar, eu gostaria que vocês fizessem os agradecimentos, as considerações, as ressalvas, as críticas. Esse é o momento. João Rafael. Bem, primeiro quero agradecer, Marlon, ao convite, né? É uma felicidade enorme acompanhar como amigo pessoal teu o trabalho que vem sendo desenvolvido na Escola Vivencial nesse ano. A gente fica muito feliz por ver todas as quartas-feiras, né, presencialmente, diversos irmãos, né, participando ativamente da Escola Vivencial, nessa nova roupagem que você e o nosso irmão Salu trouxeram esse ano, que está sendo extremamente exitosa, e parabenizar pelo trabalho. E agora essa modalidade online também é muito legal, porque, por exemplo, há umas 2 semanas atrás nós tivemos online e eu estava em Oriximiná, então eu pude acompanhar, né, online, foi muito proveitoso também, muito legal de acompanhar. E, assim, apenas agradecer a oportunidade e dizer que, assim como Maria, né, a gente precisa realmente focar naquilo que é o principal, que é Jesus Cristo, né? A gente tem devoção por Maria. E Maria é o atalho, né, que conduz a Cristo. E ela tem o seu papel dentro da nossa vida e a gente precisa conhecer mais Maria. E a partir do momento que a gente se propõe a conhecer mais Maria, a gente vai cada vez mais entender quem foi ela historicamente e por que ela foi escolhida por Deus. Perfeito. Eu também, né? Só tenho a agradecer. Mas preciso confessar, e tu sabes disso. Ai, meu Deus. Ela fala assim. Quando a tia Enya entrou em contato comigo, né? Aí ela me disse do que se tratava. Eu pensei muito em dizer não, né? E tu sabe que eu tinha mil motivos pra não estar aqui hoje. Mas quando o tema é Maria, eu me remeto a um testemunho de vida que eu preciso dar, né? Então, eu falei que quando meu milagre chegasse, toda vez que fosse convidada a falar dela, eu não ia hesitar, né? Como ela não hesitou. Então, eis-me aqui, né? E só tenho a agradecer a oportunidade de aprender também com vocês. Eu pouco sei dela, né? Então, eu a amo muito, eu tento todos os dias melhorar um pouco, mas aprendo cada dia com os irmãos, né? Nas atitudes das pessoas, que muito se assemelham a Maria, próximo da gente, né? Então, é isso, eu só tenho a agradecer e que a gente possa sempre buscar ela, né? Com discernimento, com sabedoria, né? E ser simples como ela foi. Perfeito. A gente, enquanto Escola Vivencial, né? Eu, o Salu, toda a equipe, o Jed também, né? Os irmãos Romilson, Adolfo, que gentilmente cede esse espaço aqui pra gente. A gente agradece, assim, do fundo do nosso coração mesmo a disponibilidade de vocês, o sim de vocês para estar aqui nesse bate-papo com a gente. Tenho certeza que próximos convites virão, talvez, quem sabe, uma escola presencial, né? Ai, meu Deus. Quem sabe uma escola mirim aí com os nossos pequenos também. E aí, sem mais delongas, eu vou finalizar aqui lendo alguns trechos de uma canção. A gente está muito musical hoje, né? Sim. A gente vai finalizar aqui com um trecho que eu fui pesquisar aqui rapidinho no meu Google por conta de uma fala da Ana Luísa, que é uma canção inspirada em Santa Teresinha. Escolho tudo. Escolho tudo. Que diz basicamente isso, que entre o fruto e a semente, entre a rosa e o lilás, entre a brasa e a cinza, entre o carvalho e a acácia,
entre os sorrisos e as lágrimas, entre os dias e as noites, entre a tempestade e a calma, entre a fonte e a água da chuva, eu escolho tudo. Ou seja, entre uma coisa e outra, ela sempre poderia escolher tudo. E quem é o nosso tudo? Cristo. Então, que Maria seja sempre esse constante atalho, como já diria, né, o poeta, no nosso hino do Nossa Senhora da Conceição aqui de Santarém. Que ela sempre seja esse atalho que a Cristo, que a esse tudo, nos conduz. E assim a gente agradece e aguarda você na nossa próxima escola vivencial, que será virtual. Dessa vez ela não será presencial, a próxima escola será virtual novamente. Então, muito obrigado a todos. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de nos seguir e deixar seus comentários. Cristo conta com você. E eu com a sua graça. Em cada continente soa nossa voz.